Paz, Igreja do Avivamento. Amém? Quantos estão felizes hoje? Temos motivos para nos alegrar, amém? Semana passada nós fomos extremamente abençoados com uma palavra que o pastor Fábio trouxe. E nós começamos a entender um pouquinho mais sobre qual que é a nossa posição em Cristo Jesus. O plano e o propósito de Deus que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem sonhado para mim e para você. Amém? E eu quero trazer uma palavra para abençoar teu coração. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite. Deus quer fazer algo diferente. Amém? O título dessa palavra eu coloquei como reinar sobre as circunstâncias. Nós precisamos aprender a reinar sobre as circunstâncias. Deus, Ele nos chama, e nós lemos lá em Apocalipse 1, 5 e 6, a palavra de Deus fala assim: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todo o sempre. Deus nos estabeleceu como reis e sacerdotes. E esse não era o sonho de Deus só para esse tempo. Esse era o sonho de Deus. O sonho que estava no coração de Deus para o povo de Israel. Quando o povo de Israel ele é resgatado do Egito, ele sai do Egito, Deus com mão forte tira o povo do Egito. Esse povo caminha e para diante do Monte Sinai. Em Êxodo, a palavra de Deus, em Êxodo 19, 5 e 6, a palavra de Deus fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos seus filhos, aos filhos de Israel. E vós me sereis um reino sacerdotal. A ideia de Deus era tirar o povo do Egito, trazer o povo, firmar sua aliança no Monte Sinai, e que o povo simplesmente atravessasse durante 40 dias o deserto, chegasse na terra prometida, conquistasse a terra prometida e se estabelecesse como um reino sacerdotal. Mas por que o sonho de Deus para aquela geração não aconteceu? Porque em vez de eles crerem na palavra de Deus, absorverem aquilo que Deus conquistou e queria fazer com eles, eles murmuraram. Eles começaram a reclamar. Eles começaram a olhar e dar mais valor para as circunstâncias que eles estavam passando do que para a palavra de Deus. Agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardarem a minha aliança. Deus falou: guardem a minha aliança, ouçam a minha voz, e eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal. Eu vou constituir vocês como um povo separado, vou transformar vocês em reis e sacerdotes. Esse era o desejo de Deus. Quando Deus salva esse povo, Deus leva eles, era só 40 dias. Era só 40 dias. Mas eles tiveram que passar quanto tempo? 40 anos no deserto. E aquela geração que murmurou, ela não viu o propósito de Deus ser estabelecido na sua vida. Aqui é um perigo, querido. Por mais que Deus nos ame, o propósito dele pode não se cumprir na minha e na sua vida. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós não entendermos a nossa posição em Cristo Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, nós podemos correr o risco de viver uma vida sem desfrutar o propósito de Deus para ela. Isso deve gerar um temor no nosso coração. E a Bíblia fala também lá em 1 João 4,17: nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual Ele é, que é Jesus Cristo, somos nós também neste mundo. Assim como Jesus é agora, nós podemos ser neste
mundo. Nós podemos ser neste mundo. Nós podemos ser reis e sacerdotes. Nós precisamos absorver essa palavra. Nós precisamos receber essa palavra, crer nela e falar: eu recebo e eu creio que eu posso ser um rei e um sacerdote nessa terra. E essa noite eu quero falar um pouquinho sobre reis, sobre reino, como reinar. Porque nós falamos sobre reis e sacerdotes. A primeira pergunta que vem ao meu coração é: como eu posso reinar? Como eu faço para reinar nesta vida? Como fazer para reinar nessa vida? E eu separei 4 pontos que eu acho essencial, que eu creio que é essencial para que a gente possa reinar nessa vida. Que nós podemos e saímos da situação de vítimas das circunstâncias e começamos a reinar sobre elas. Muitas vezes nós cantamos aquela musiquinha na escola bíblica: sou uma florzinha de Jesus. E a gente cresce com essa mentalidade. Só que Deus tem para nós é que nós somos reis e sacerdotes. Nós não somos os coitadinhos de Jesus, nós não somos aquele povo que fica chorando, reclamando, nós somos reis e sacerdotes. Amém? Como reinar? Você que está anotando, o primeiro ponto é ter um firme fundamento. Devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Abram comigo lá em Mateus 7. Mateus 7. Versículo 24 ao 27. A palavra de Deus nos ensina assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhai-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Todas as áreas das nossas vidas, elas devem ser estabelecidas em cima da palavra de Deus. As nossas finanças, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso estudo, ele deve ser fundamentado naquilo que Jesus tem nos ensinado. Nós não conseguimos, como o pastor Fábio nos ensinou, separar Deus da sua palavra. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela nos traz vida quando nós começamos a praticar ela. E nós precisamos absorver a palavra de Deus, colocar ela em prática e começar a fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a prova das nossas obras, vai vir. Aquilo que você faz que não está sobre a rocha vai cair. Se você estabelece um relacionamento fora dos princípios de Deus, você pode até crescer e edificar ele. Os ventos vão vir, vão bater e vão cair. E sabe de uma coisa, querido? Eu oro para que tudo aquilo que está na tua vida, que não está firmado em Jesus Cristo, caia por terra essa noite. Sabe por quê? Para dar tempo de você recuperar. Porque se continuar passando os anos, o tombo pode ser irreversível. Irreversível. E eu oro que essa noite Deus faça um milagre, que os ventos soprem, que o vento do Espírito Santo sopre e derrube tudo aquilo que você tem construído fora de Cristo Jesus. É por amor que eu oro, é por amor que eu oro. Tudo aquilo que fazemos será provado e terá consequências eternas. Repita assim comigo: tempo é igual a obra. Todo tempo a gente está fazendo alguma coisa. Todo tempo nós estamos fazendo alguma coisa. Abram lá comigo em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15.
1 Coríntios 3, do 11 ao 15. A palavra de Deus fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Cristo Jesus. Nós temos o fundamento. E se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas tal será salvo todavia como que pelo fogo. Nós temos o fundamento, que é Jesus, e o tempo é igual a obras. Tudo que você faz sobre esse fundamento no reino espiritual, você está construindo. Você está construindo. Você está construindo. Ao longo da tua vida, você tem construído coisas sobre o fundamento que é Jesus. E naquele dia, vai ser provado por fogo. Aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas, ele vai permanecer. Madeira, feno e palha, que são as obras mortas, tudo aquilo que você fez com intenções erradas, tudo aquilo que você fez de forma egoísta, tudo aquilo que você fez pensando em benefício próprio, vai se queimar. Mas todavia, você vai sofrer prejuízo, mas não vai perder a salvação. Ele não está falando de salvação, ele está falando de galardão, recompensa. De você olhar nos olhos de Jesus e ele falar: servo bom e fiel. Você foi fiel ao tempo que eu te dei. Você foi fiel às coisas que eu depositei na sua mão. Você foi fiel naquilo que eu pedi para que você fizesse. Aquele dia vai provar as obras de cada um. E nós podemos chegar naquele dia, querido, fartos de dia, extremamente abençoados, e as nossas obras serem provadas e nada ficar em pé. E o pior, Jesus vai olhar assim: eu te amo, vem. Só que você vai olhar para os olhos dele, você vai saber que você não fez aquilo que ele queria que você fizesse. E dessa dor eu quero me afastar. Eu falo: Deus, prova o meu coração, Deus. Se há algo errado em mim, Deus, muda-se. Me ensina a fazer obras de ouro, prata e pedras preciosas, Deus. Me ensina a cumprir o teu propósito nessa geração. Vai ser provado, amém? Ponto 1. Nós precisamos ter um firme fundamento. Para reinar em vida, nós precisamos ter um firme fundamento. E agora eu te lanço uma pergunta, e eu quero que você pense nessa pergunta. Aonde tenho edificado a minha vida? Aonde eu e você temos edificado as nossas vidas? Deixa o Espírito Santo te ministrar com essa pergunta. Ponto 2. Não dar lugar à ofensa. Jesus, quando orou o Pai Nosso, ele disse assim: perdoa as vossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós precisamos renovar nossa mente com relação às ofensas, porque senão vai passar o tempo, e nós vamos viver chateados, viver presos em pessoas. Mateus 6, do 14 ao 15 fala assim: porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Tem alguma maneira de Deus não perdoar os nossos pecados? Tem. Nós retendo perdão. Se nós não liberarmos perdão, nós não recebemos perdão. É essa a dinâmica. A ofensa não perdoada não nos permite reinar, torna-nos escravos de sentimentos e é uma base legal para Satanás exercer domínio sobre as nossas emoções. Queridos, o que mais nós vemos quando nós estamos ministrando libertação é pessoas presas na falta de perdão,
Pessoas ofendidas, machucadas. Por quê? Porque não decidem ou não querem perdoar. E vivem presas. E isso é um gancho onde Satanás agarra a emoção daquela pessoa. E ela fica presa. E toda vez que há uma circunstância ou algo parecido com aquilo que ela está ofendido, há um borbulhão de emoções que sobe. E aquela pessoa não tem rumo na vida. Ela é guiada por Satanás. Satanás faz dela um fantoche. Por quê? Porque tem agarrado as emoções dela na falta de perdão. Uma pessoa ofendida, ela não reina, ela é escrava. Quando nos ofendemos com alguma situação, isso nos leva a nos escandalizar. Um coração ofendido gera frutos de dor, ódio, raiva e ressentimento. Esses são os frutos de um coração ofendido. A reação às ofensas determinará o nosso futuro. A maneira que você lida com as ofensas vai determinar o teu futuro. A maneira que você lida com as machucaduras no teu coração vai determinar o teu futuro. Um rei tem responsabilidade sobre o seu reino. Você, como rei, você tem que ter responsabilidade sobre as tuas emoções. A responsabilidade não é dos outros, é minha. Eu assumo a responsabilidade. Ah, mas fulano de tal, você não sabe o que eu passei. Eu posso até não saber o que você passou, mas você tem responsabilidade sobre as suas emoções. Você deve assumir controle. Você deve se posicionar e liberar perdão. É uma posição, não é um sentimento, é uma decisão que tem que dar clara no teu coração, porque senão você não vai reinar. Quando guardamos uma ofensa, ficamos impedidos de ver as falhas, ver as falhas em nós, em nosso próprio caráter, porque a culpa é transferida para o outro. Sempre quando estamos ofendidos, querido, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. É porque o meu pastor, ele faz isso, isso, isso. A culpa de eu estar nessa situação é dele. E nós esquecemos, quando nós estamos ofendidos, nós não conseguimos ver a falha no nosso próprio caráter. E a gente começa a colocar a culpa no outro. Só que a responsabilidade no nosso caráter é de quem? Nossa. Eu não consigo mudar a outra pessoa, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Através da obra de Jesus na minha vida. Quando eu assumo a responsabilidade. A ofensa, ela não nos permite viver a cultura do reino. Abram comigo lá em Gênesis 4, 23 ao 24. Aqui nasce a cultura da vingança. Aqui nasce a cultura da vingança. Gênesis 4, 23 ao 24. A palavra de Deus diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: Ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso te lembra de alguma coisa? Aqui nasce a cultura da vingança. Antes não se ouvia falar em vingança, até chegar em Lameque. E esse homem perverso, malvado, estabelece a cultura da vingança. Jesus, em contrapartida, vem com a cultura do reino. Mateus 18, 20 ao 21 fala assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus, no reino espiritual, ele quebra a cultura da vingança e estabelece uma nova cultura. Nós fomos transportados do reino, do império das trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos já de um reino para o outro. Só que o que acontece agora? Nós precisamos mudar a cultura. A cultura da vingança estava em nós e veio conosco. A palavra de Deus vem e arrebenta essa cultura e nos faz viver uma nova cultura. E nós acessamos a cultura do reino,
que é a posição que nós temos em Cristo Jesus, através do arrependimento. Nós nos arrependemos, falamos: Deus, eu concordo que a cultura do reino é muito melhor do que a cultura da vingança, e eu decido viver a cultura do reino, e eu perdoo. Eu acesso a minha posição em Cristo Jesus. Eu falo: Deus, eu me deparo com uma palavra dessa, me deparo e vejo Jesus falando que é para mim perdoar 70 vezes 7, meu coração está amargurado. Eu falo: Deus, eu me arrependo, eu entendo que a tua cultura é melhor para mim, e eu acesso a minha posição em Cristo Jesus. Eu mudo de postura no meu caminhar diário, e isso me faz acessar a cultura do reino, através do arrependimento. Eu me arrependo e acesso a posição que Deus já me estabeleceu. Deus já me estabeleceu naquela posição, agora eu só preciso acessar ela, e eu já estou estabelecido, e eu perdoo. Amém? E o interessante é que logo após Mateus 18, 21 e 22, Jesus explica para Pedro: você precisa perdoar 7 vezes 70, 70 vezes 7. Logo depois ele conta uma parábola. E sabe qual que era a parábola? Ele fala assim: um rei decidiu prestar contas com os seus serviçais. Um rei. E ele chama um servo seu que devia 10.000 talentos, e ele perdoa. O que Jesus estava falando? O rei perdoa. E ele perdoou aquele servo. Aquele servo sai, encontra um conservo e pega e oprime ele. Fala: me pague o que você deve. Sabe por que nós não perdoamos? Porque nós não entendemos essa parábola. Eu amo a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu amo essa revelação. Eu amo essa revelação. Só que muitas vezes nós precisamos lembrar de quem nós éramos. E lá atrás, lembrar de quem nós éramos. Sabe de quem você era? Que você estava em um tremendal de pecados, em uma lama, que você não era sozinho e sem Deus no mundo. Você lembra disso? Você devia para Deus um preço que não teria como você pagar. E Jesus pagou o preço por mim e por você, nos estabeleceu como reis e sacerdotes. Como que nós não vamos perdoar as pessoas? A ofensa, querido, pode te derrubar. Querido, eu tenho visto, isso me entristece, porque a ideia e o plano de Deus é que nós sejamos a imagem de Jesus, que nós passemos por essa fase, por essa vida, e no fim das nossas vidas nós tenhamos o caráter de Jesus moldado em nós. Só que muitas vezes, querido, quanto mais o tempo passa, parece que mais o crente está amargurado. E eu não estou falando de poucas pessoas, estou falando de pastores, de líderes na igreja. Quanto mais o tempo passa, mais eles estão amargurados, fechados, doídos, machucados. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a liberar as pessoas, liberar o perdão. Nós precisamos soltar isso, porque senão nós vamos chegar no fim das nossas vidas como pessoas amarguradas, reclamando, dizendo que isso e aquilo. Libere perdão, decida liberar perdão. Mais uma pergunta: como tenho reagido às ofensas? Como eu e você temos reagido às ofensas? Ponto 3, para quem está anotando. Eu preciso aprender a renovar a minha mente com relação às tribulações e às perseguições. Se não olharmos as tribulações e as perseguições com o prisma da palavra de Deus, essas reinarão sobre nós. Se a gente não entender e não começar a olhar da perspectiva de Deus as tribulações e as lutas que nós passamos hoje, essas lutas elas vão reinar sobre nós. Olha o que Tiago 1 fala. Abram comigo lá, esse texto é precioso. Tiago 1, do 2 ao 4. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma, não faltando em coisa alguma.
Meus irmãos, tede por motivo de grande gozo passar por várias tribulações. Tenha por motivo de alegria quando você está passando por tribulações, por lutas. Tenha por motivo de alegria quando as coisas não estão saindo do jeito que você queria que saísse. Tenha por motivo de grande alegria, de grande gozo, passar por várias tribulações. Por quê? Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Quando nós cremos que Jesus é suficiente para nós, isso vai gerar perseverança. E a perseverança tendo a sua obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Sem as lutas e as dificuldades, nós não vamos ser provados. E nós não vamos ser transformados. Jesus, ele aprendeu a ser obediente através do sofrimento. Jesus sofreu, nós vamos sofrer. Se você acha que você não vai sofrer, meu irmão, você vai sofrer. Caminhando com Jesus, você vai sofrer. Você vai sofrer. As provações, as tribulações vêm sobre as nossas vidas para nos aperfeiçoar. A nossa fé vai sempre sendo renovada. Devemos renovar a nossa mente com relação a isso. Deus nos concede graça em entender cada situação que nós passamos. Nós precisamos renovar nossa mente. Porque muitas vezes nós escutamos um evangelho que aceite a Jesus, receba Jesus, e você vai viver uma vida sem lutas, sem dores. Aceite Jesus, e Jesus vai pegar todos os seus problemas e aniquilar com os seus problemas. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o poder para atravessar toda e qualquer circunstância. Lembra lá? Nem morte, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor que está em Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas essas lutas, essas dores, elas vão acontecer. E quando acontece, o que a gente faz? Aonde está Deus? Deus me abandonou. Por que eu estou passando por isso? Deus me abandonou. Não, querido, o amor de Deus é sobre a sua vida. Aquilo que diz, aquele versículo que todo mundo usa, mas somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em cima do quê? Das lutas, das angústias, das tribulações, das perseguições. Em cima disso nós somos mais do que vencedores. Nós não estamos isentos a essas coisas. O que Jesus nos promete é que em cima dessas coisas nós reinamos sobre elas. Na nossa posição em Cristo Jesus, nós reinamos sobre essas situações e nós nos estabelecemos como mais do que vencedores. Amém? Mateus 5, do 10 ao 12, fala assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Nós somos bem-aventurados quando as perseguições vierem. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus tem um outro entendimento sobre as perseguições e as tribulações, e se nós não entendermos isso, seremos escravos das circunstâncias. Seremos escravos das circunstâncias. Nós precisamos renovar as nossas mentes. Mais um texto, abram lá comigo em Atos 5, 40 ao 42. Os discípulos tinham em mente isso, eles entenderam isso de alguma forma. Olha lá o que a palavra de Deus fala. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Retirando-se, pois, da presença do sinédrio, regozijaram-se
de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Quantas vezes as tribulações e as perseguições têm nos travado de reinar em vida? Queridos, eles foram açoitados, eles apanharam, eles foram machucados, e quando eles foram soltos, o que eles fizeram? Eles regozijaram-se, eles se alegraram por terem sido considerados dignos de apanhar por Jesus. Agora, guarda para você, mas imagine, nós sairmos aqui, a gente vai lá falar de Jesus, na frente de uma casa noturna, e nós estamos lá falando de Jesus, abençoando as pessoas, e vem um cara, não gosta de você e te enfia a mão na cara. O que você vai falar? Oh Deus, eu estou pregando a tua palavra e o Senhor permite que eu apanhe? Que Deus é esse? Essa seria a sua reação? Talvez essa seria a minha. Só que qual foi a reação daqueles que renovaram a sua mente, dos apóstolos? Cara, a gente apanhou. Nossa, nós somos dignos de apanhar por Jesus. Assim como os profetas sofreram, nós estamos sofrendo, nós estamos no caminho certo. Nós estamos reinando sobre as circunstâncias. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente, porque senão as circunstâncias vão reinar sobre nós. Mais uma pergunta. Como tenho encarado as dificuldades que enfrento? Como tenho encarado as dificuldades que eu enfrento? Vai pensando nessas perguntas. Ponto 4. Ter os olhos na eternidade, firmes no propósito, e não ceder às circunstâncias. Queridos, todo dia, você vai ser tentado pelas circunstâncias. Todo dia você vai ser tentado pelas circunstâncias a crer ou não crer em Jesus. A crer ou não crer em Jesus. Todos os dias as circunstâncias vão vir te tentar e tentar te tirar da tua posição que você foi estabelecida por Jesus na cruz e te colocar em solo aqui em solo baixo. Por quê? Nos lugares celestiais Satanás não tem como te tocar, mas se ele te trazer para a terra, aí ele te bate. Se ele conseguir te tirar do lado de Jesus, te trazer para a terra e te mostrar as circunstâncias e falar, ó, cadê a tua fé agora? Ele vai te bater. Olha lá o que aconteceu, olha lá em 1 Samuel 13, do 12 ao 13, não precisa abrir, eu vou ler. Eu disse comigo, isso aqui é Saul contando historinha. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtivemos benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedesse neciamente, e não guardasse o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por que Saul perdeu o reino? Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Forçado pelas circunstâncias, eu quebrei um princípio de Deus. E todo princípio de Deus que você quebra hoje, Ele vai te quebrar lá na frente. Todo princípio de Deus que você quebra hoje, Ele vai te quebrar lá na frente. Saul, ele não podia oferecer sacrifício, ele precisava esperar Samuel, mas forçado pelas circunstâncias, ele fez o que Deus não permitiu que ele fizesse. E o que aconteceu? Ele perdeu o reino. Quer saber como você pode perder o reino na sua vida? Cedendo às circunstâncias. É por isso que eu tenho falado, Deus não está interessado em mudar circunstâncias.
Deus está interessado em mudar corações. Deus não queria mudar a circunstância de Saul, ele queria mudar o coração de Saul. Ele queria fazer Saul confiar nele e esperar o momento certo para o sacrifício da maneira certa. E muitas vezes nós cedemos para as circunstâncias e fazemos da maneira errada e ainda queremos que Deus nos abençoe. Saul perdeu o reino. Saul perdeu o reino. E muitas vezes, se nós cedermos para as circunstâncias, nós vamos deixar de reinar. E as circunstâncias vão reinar sobre nós. Romanos 8,18 fala assim: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos é reservada ou revelada. Hebreus 10 fala assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Querido, qualquer situação que você esteja passando hoje, a luta, a dificuldade que você tem enfrentado hoje, não se compara àquilo que Deus tem reservado para você. Não se compara. Há um peso de glória reservado para você. Há algo reservado para você nos céus. Não mantenha os seus olhos aqui só. Olhe para os céus. Olhe para a eternidade. A Bíblia fala, Paulo nos ensina que se nós esperamos Jesus Cristo só para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes. Creia que há uma recompensa. Creia que há um peso de glória a mais. Creia que há algo novo nos céus. Não ceda às circunstâncias. Todo dia nós vamos ser tentados a ceder às circunstâncias. Não ceda às circunstâncias. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Muitas vezes. Querido, se alguém, por exemplo, uma pessoa de cadeira de roda, isso não é uma doutrina, mas eu quero que você só pense nisso. Não é uma doutrina. Mas se uma pessoa que ela está em uma cadeira de rodas, nós oramos, buscamos em Deus e ela não foi curada. E ela não foi curada. Não foi. E ela morre. E ela nunca teve o privilégio de andar. As palavras de Deus não se cumpriram na vida dela? Quando Jesus voltar, essa pessoa vai receber um corpo glorificado novo. E ela vai andar. A palavra de Deus se cumpre e ela é verdade. Essa pessoa vai receber um corpo novo, glorificado, igual ao corpo de Cristo Jesus, sadio, e ela vai andar. A palavra de Deus, ela se cumpre de qualquer jeito. Então creia, tire os olhos das circunstâncias. Eu insisto com você, tire os olhos das tuas circunstâncias e comece a olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Jesus fez. Qual que é a tua posição em Cristo Jesus? Por que nós temos batido nessa tecla? Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa posição? Porque se nós não entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, todas as lutas e dificuldades, elas vão governar sobre as nossas vidas. E nós vamos viver uma vida reclamando, chorando, culpando muitas vezes a Deus pela nossa infelicidade. Se nós não renovarmos a nossa mente e nós não soubermos a nossa posição, nós vamos passar a vida reclamando e culpando a Deus por causa das nossas circunstâncias. E não é o sonho de Deus. Como não era o sonho de Deus para os israelitas, o propósito e o sonho de Deus era que eles passassem e conquistassem a terra prometida. O sonho de Deus para as nossas vidas é que a gente venha reinar e governar sobre toda e qualquer circunstância. Somos reis e sacerdotes. Mais uma pergunta: para onde eu e você temos olhado? Para onde? Para que lugar nós temos olhado? Nós temos olhado para as nossas circunstâncias, para as nossas lutas, para os nossos pecados, para as nossas dificuldades, ou nós temos olhado para Cristo Jesus? Ou nós temos olhado a nossa posição em Cristo? Ou nós temos olhado para a palavra de Deus?
e temos sacado da palavra de Deus aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Para onde eu e você temos olhado? Para onde nós temos olhado? Queria chamar o pessoal do louvor, se pudesse subir aqui. Como reinar em vida? Ter um firme fundamento. Aonde eu e você temos edificado as nossas vidas. Não dar lugar para ofensas. Como tenho reagido às ofensas? Como eu e você temos reagido às ofensas? Como eu e você temos encarado as dificuldades que enfrentamos? E para onde nós temos olhado?